Para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é preciso entender o contexto. O que nós temos é o que o filósofo marxista italiano Antonio Gramsci chama de hegemonia. Ou seja, nós tivemos ao longo das últimas décadas a esquerda ocupando todos os espaços, tomando então as instituições de dentro, né, para fora. E a partir do momento que há uma reação da forma conservadora de entender a vida, de entender a realidade, o que nós temos é essa hegemonia operando para sufocar qualquer possibilidade de encarar a vida, de organizar a sociedade de uma maneira diferente, ou melhor colocando, da maneira usual. Os conservadores têm como principal base, como principal crença, a necessidade de evolução cuidadosa da sociedade aos poucos, levando, né, em consideração a tradição, aquilo que foi desenvolvido ao longo dos milênios. Já a mentalidade de esquerda, a mentalidade revolucionária, interpreta o mundo como um espaço fundamentalmente injusto, a estrutura social vigente como fundamentalmente injusta, e busca aí a mudança, né, radical da sociedade, através justamente de um processo revolucionário, de uma engenharia social, uma mudança imposta. É por isso que a esquerda requer o controle, requer uma ditadura, requer um regime opressivo para produzir as mudanças. Você quer desconcertar qualquer ideólogo aí de esquerda, ideólogo entre aspas, né, progressista, é só perguntar o que ele pretende fazer com quem não concorda com as suas ideias e com a imposição da nova justiça social. Nós já vimos isso acontecendo ao longo da história. O que foi observado foi justamente censura, né, repressão a quem pensa diferente, campos de concentração e milhões de mortes. É sempre a mesma rotina que nós observamos quando essas ideias revolucionárias afloram. E nós estamos passando no mundo num novo ciclo de autoritarismo e de busca pela imposição dessas ideias. E um dos instrumentos que a esquerda utiliza para impor essa hegemonia é justamente a imprensa, a dita imprensa, entre aspas, profissional, que passa a atuar como linha de frente da imposição da censura, porque essa imprensa profissional acredita que não vai ser alvo da mesma censura que ela tenta impor às pessoas que não comungam da mesma agenda de esquerda. E nos últimos dias, observamos a reação dessa imprensa à defesa das liberdades individuais, da liberdade de expressão e das prerrogativas dos parlamentares, o que é um dos alicerces da democracia. E isso pode ser observado, por exemplo, na figura aí, né, da apresentadora Daniela Lima, da rede CNN Brasil. Deixa eu colocar aqui um trechinho para você de como ela reportou, né, a ida do Daniel Silveira até uma comissão da Câmara, uma comissão de segurança pública. Vamos observar aqui. É nesse cenário de franco desafio às leis que valem para todo mundo no Brasil, mas não para Daniel Silveira, que a Câmara, presidida por Arthur Lira, aquele que pediu pressa e pregou obediência às decisões da Justiça, essa Câmara, desse Lira, elegeu o deputado que ameaçou com surra os integrantes do Supremo Tribunal e com golpe à democracia do Brasil. Esse deputado foi eleito pela Câmara de Lira
integrante da Comissão de Constituição e Justiça e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Sim, de Segurança Pública. O deputado condenado e indultado por ameaça, que é crime se cometido por mim e se por você. Mas aparentemente, para a Câmara dos Deputados, não é crime quando é cometido por Daniel Silveira. Bom, eu tentei falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, procurei a assessoria dele e procurei também o presidente da CCJ, Arthur Maia, eleito agora, sob a crise Daniel Silveira. Não consegui falar com nenhum dos dois. Será que o Theo Cury, direto de Brasília... Vejam o nível de viés, né? Não há aí uma apresentação equilibrada dos fatos. Há uma militância ideológica, pois perceba, tente pegar uma notícia de, por exemplo, o Lula sendo descondenado, né? Sendo aí liberto pelo Supremo, todos os processos anulados, porque supostamente houve aí uma comunicação indevida entre o juiz da causa e os procuradores. Você não verá esse tipo de indignação, a soltura, né, de um sujeito que esteve à frente aí talvez do maior esquema de corrupção da história do mundo, que sai, né, da cadeia, não cumpre a sua pena, e não é um deputado que vai para uma comissão, é um político que vai para concorrer ao cargo de presidente da República, autoridade máxima do país, junto com vários outros sujeitos que foram aí também, né, libertos e que tiveram os seus julgamentos anulados, o que é decorrência daquela mesma hegemonia que nós comentamos há pouco. Veja, não é uma situação que não abre espaço para discussão. Existe no jornalismo factual, a apresentação do que está acontecendo, que sempre tem alguma influência da sua visão de mundo, e existe o jornalismo de opinião. Ela está se colocando, né, como uma jornalista factual e está dando uma opinião. Ora, tanto eu quanto você, Daniela Lima, se nós cometermos esse tipo de crime de ameaça que você colocou, nós vamos ser investigados, vamos responder a um juizado aparentemente, né, no primeiro momento, isento. E esse crime de ameaça tem uma pena máxima de 1 ano de cadeia e multa. O que nós tivemos no caso do Daniel Silveira foi a abertura de um inquérito que já havia sido arquivado, ou seja, uma reabertura de um inquérito que já havia sido arquivado, no âmbito de uma série de inquéritos abertos de ofício pelas supostas vítimas do discurso do parlamentar. O parlamentar conta com imunidade constitucional, está na Constituição que ele é imune civil e criminalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Isso está na Constituição Federal. E ele então passou a ser julgado pelas supostas vítimas e condenado a uma pena maior do que a maioria dos homicidas recebem, né, no Brasil. Isso é justiça? Isso é democracia? Um parlamentar eleito pelo povo, você pode concordar, discordar, eu particularmente acredito que o parlamentar não, né, respeitou aí o decoro, deveria sim ser julgado no âmbito da própria Câmara dos Deputados, punido de alguma forma, mas nunca dessa maneira que nós observamos. E aí vem o presidente e coloca, né, uma prerrogativa que ele tem constitucional na mesa, que é o indulto, previsto justamente para situações onde há aí algum abuso do judiciário, como parece ser patente. Mas o que nós observamos? Observamos toda a militância de redação defendendo essas arbitrariedades e se colocando contra o presidente. Por quê?
Não porque é o Daniel Silveira, não porque é exatamente o Jair Bolsonaro, mas porque são representantes de uma visão de mundo que esse pessoal não tolera. Esse pessoal está onde está para impor uma agenda, rasgando aquele princípio, né, jornalístico de uma pequena imparcialidade, pelo menos, alguma isenção, alguma objetividade na hora de colocar notícias, deixando bem claro o que é notícia e o que é opinião. Aqui, por exemplo, eu estou dando a minha opinião, né, no meu canal pessoal, e todos sabem o meu viés. O que os jornalistas, entre aspas, profissionais fazem é se colocar numa posição de imparcialidade que é falsa para defender uma agenda específica. Onde está a indignação da Daniela Lima ou outras pessoas lá na CNN em relação a todos os crimes cometidos, né, pelos parlamentares? Tem parlamentar que já tem 16 processos abertos que nunca andam. Onde está a indignação com esses parlamentares fazendo leis, tomando decisões, né, relatando aí CPIs? Não há. Por quê? Porque esses parlamentares, num determinado momento, estão também cumprindo a agenda. Aí você olha para advogados que defendem prerrogativas de réus, mesmo com todas essas arbitrariedades óbvias. Não, está certa essa condenação. Por quê? Porque não são mais advogados que defendem a lei, são advogados que operam por uma causa. Aí nós temos a ONU. Um comitê da ONU disse que o Lula foi julgado de maneira imparcial. Comparem o caso do Lula, que efetivamente, né, participou de todos aqueles esquemas, acho que ninguém tem dúvida disso, e comparem o caso não só do Daniel Silveira, mas as pessoas que estão sofrendo, né, perseguição policial por opiniões que foram postadas nas redes, por meros tweets, com busca e apreensão e até mesmo com prisão. Aí não é arbitrariedade, aí não é algo contra os direitos humanos, aí é a defesa da democracia. Um comitê da ONU reconhecido já pela sua também militância de esquerda. Um comitê que já tem dezenas de condenações, por exemplo, ao Estado de Israel, e nenhuma condenação aí ao terrorismo, né, islâmico, por exemplo, ao extremismo islâmico. Então a gente começa a entender a importância que esse pessoal dá para o controle do fluxo de informação na internet. Porque você não encontrará uma opinião divergente lá na redação da CNN. Todos têm a mesma opinião. Mas você encontrará uma opinião divergente na internet, neste canal aqui, por exemplo. E é por isso que a internet precisa ser censurada e controlada. Porque se houver a possibilidade da argumentação, esse pessoal perde. E sabe disso. Então, eles precisam defender a censura, o controle do fluxo de informações. E é exatamente por isso que qualquer ameaça a essa censura, a esse controle, como por exemplo a compra do Twitter pelo Elon Musk, é abordada com desespero completo. Eles podem perder, pode haver um espacinho aí para uma visão diferente, e isso coloca em xeque, ameaça essa hegemonia. São tempos muito difíceis, muito perigosos que nós estamos vivendo, onde até mesmo jornalistas, que deveriam ser os primeiros a defender liberdade de expressão e a denunciar qualquer arbitrariedade da justiça, estão, né, se colocando a favor do arbítrio.